A todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Operação Quarentena Saudável. Hoje a gente vai estudar muito aqui, tá bom? Hoje é diferente dos outros dias de lives comuns, então peço que você já acalme seu coração, sente aí direitinho, pegue seu chá de camomila, sua água com limão, seu papel, sua caneta, tá bom? Quero desejar aqui uma boa noite para todos vocês, né? Deixa eu ver aqui quantas pessoas nós já temos aqui. Então, boa noite para Carmen Brum, né? Carmen Brum, Maria Isabel Ramos, né? Para Daniele Patrícia, foram as 3 primeiras pessoas a entrarem. Boa noite para minha equipe, tá aqui me acompanhando nessa live também. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Quem não está vendo esse vídeo ao vivo provavelmente não está inscrito no canal ou então não clicou no sininho, então faz isso mesmo que você não esteja vendo ao vivo, tá bom? Já aproveite e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e vai deixando teu like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, o que é essa operação Quarentena Saudável, né? Bom, é um evento online com 3 lives e a gente está começando essa hoje, que vai de hoje até quinta-feira. Todos os dias às 20 horas no horário de Brasília, né? E a gente vai falar sobre 3 elementos que vão te ajudar a ter uma quarentena saudável e sair dela melhor do que entrou. Você sabia que você pode sair dessa quarentena melhor do que entrou? Eu vou sair dessa quarentena melhor do que o que eu entrei. Eu já estou melhor hoje do que quando eu entrei, tá certo? Estou mais magro, menos barriga, mais dividido. Enquanto a maioria das pessoas vai engordar, vai ficar frágil na quarentena e eu quero que você que está me assistindo agora saia mais forte e mais magro, tá bom? Então já coloca um lembrete no seu celular aí que amanhã e quinta tem live aqui no canal às 20 horas, tá bom? E com esses 3 elementos que eu vou ensinar 3 elementos para você, né? Você vai poder colocar, né, sua saúde em dia nessa quarentena. O primeiro elemento deles é a alimentação, que é para te ajudar a manter o peso, manter a saúde e a imunidade durante a quarentena. Tudo isso como você vai aprender aqui. Você nunca mais vai precisar fazer dieta na vida. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Isso. E você ainda vai saber como você vai se livrar das piores doenças da atualidade, que matam muito mais do que coronavírus. Gente, tem muita gente morrendo muito mais de ansiedade do que de coronavírus. A minha irmã agora está morrendo de ataque de pânico porque olhou a garganta está vermelha, né? Então a pessoa morre muito mais com isso do que coronavírus. Porque o segundo é a saúde hormonal, segundo elemento que eu vou falar aqui, para te mostrar algumas ferramentas que podem te ajudar a balancear seus hormônios e melhorar sua saúde. Afinal de contas, os hormônios são a orquestra que rege nosso corpo, né? Então existe uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para melhorar a sua saúde hormonal e eu vou te mostrar aqui, tá bom? Um abraço para Rose Witt, para Nielce e para Ana Paula Assis. O terceiro elemento é a saúde emocional. Como as emoções afetam a sua saúde e o seu corpo e o que é que você pode fazer para amenizar o estresse e a ansiedade na quarentena. Então a gente vai falar sobre cada um deles em cada dia. Hoje é a alimentação, quarta-feira é sobre saúde hormonal e quinta-feira é sobre saúde mental. Esse, gente, é um assunto de utilidade pública e merece atenção total. Então, nenhum médico ou nenhuma nutricionista vai jamais ter um interesse tão grande na sua saúde como você precisa ter, tá bom? A responsabilidade pela sua saúde precisa ser sua, tá bom? Então, aproveita essa quarentena para você se preparar, para você adquirir conhecimento para sair dela com saúde. O conhecimento da Operação Quarentena, ele vai te acompanhar para o resto da sua vida e não só durante a quarentena. Então, eu quero o seu comprometimento total, né, para o que eu vou apresentar aqui na Operação Quarentena Saudável. Então, aqui embaixo, né, do vídeo tem um link para você compartilhar essa live pelo WhatsApp. Então, é só apertar o dedo nele que vai abrir uma janelinha com a mensagem automática para você convidar as pessoas. Só para você entender, eu não criei a Operação Quarentena Saudável para servir de live de bate-papo. Não. Isso vai ser um curso, tá bom? Então você pode pegar a sua caneta, que a gente vai para você anotar os conceitos mais importantes da aula. Tudo que eu vou ensinar aqui é um pedaço do que eu ensino de forma aprofundada no meu programa de emagrecimento definitivo, com referência científica, com acompanhamento de uma equipe
completa, formada por mim, pela nossa nutricionista, pela nossa psicóloga e mais todo o time, né, que a gente tem de suporte, que está acompanhando todas as pessoas. Um suporte super incrível. Só que eu peço, nesse momento, que você pegue um papel, uma caneta para anotar, tá bom? E mesmo que você seja, né, mesmo sendo um pedacinho do nosso PED, que é o programa de emagrecimento, isso é um mini curso e vai te ajudar muito. E no final da Operação Quarentena Saudável, eu vou te dar a oportunidade de fazer parte do programa de emagrecimento definitivo, se você quiser, tá bom? Beleza? Combinado? Então, bora lá. O que é que vai ter nessa primeira aula? Eu vou falar sobre o básico da alimentação que todo mundo deveria saber. Você nunca mais vai precisar perguntar se alimento X ou alimento Y pode ou não. Você já viu pessoas que ficam, doutor Dayan, pode isso? Não, você não vai precisar mais disso. E ainda eu vou te falar sobre os principais suplementos que podem te ajudar no emagrecimento. Então, coloca a caneta que a gente vai falar tudo de forma muito simples. Eu vou colocar aqui minha máscara de professor, né? E eu vou falar tudo que vocês já deveriam ter aprendido na escola, tá bom? E no final, preste atenção, eu vou falar como você vai poder baixar um livro de receitas gratuito, especial, que vai te ajudar a ter uma quarentena mais gostosa e mais saudável. Talvez você não saiba, mas a alimentação é o principal fator causador das doenças crônicas, que matam mais do que guerra. Diabetes tipo 2, pressão alta e doenças cardíacas, Alzheimer, câncer e todo tipo de coisa ruim, que além de ser ruim por si só, né, ainda te coloca no grupo de risco do novo vírus. E eu estou aqui para te ajudar a se afastar dessas pragas. Ainda existe profissional da área de saúde que acredita que a alimentação não influencia a saúde e que é um problema genético, as doenças, né? Ou então que as pessoas engordam e adoecem porque não fazem exercício. Hoje você vai aprender que sim, a alimentação é o principal pilar da saúde. Não é o único, né? E como eu falei, existem outros pilares tão importantes quanto, mas a alimentação é o principal deles. Se diz, doutor Dayan, alimento X ou Y, pode isso? Isso vai acabar, tá bom? Eu quero aproveitar que você está em casa durante essa quarentena e te ajudar a mudar seus conceitos sobre alimentação e nutrição. Exemplo, quando você entende as leis de trânsito, você sabe que não pode andar na contramão, né? Você sabe que não é permitido. Você não precisa perguntar para o guarda de trânsito se você pode entrar na contramão. Precisa? Não, você está vendo a placa. Então, nada do que você fizer vai ser mais efetivo do que isso que eu vou te dar, conhecimento, tá bom? E essa quarentena é perfeita para você absorver tudo que eu tenho para te ensinar. Você está preparado? Vocês estão preparadas? Todo mundo está preparado? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a alimentação é, de fato, o que é que a gente está comendo. Do que é que são feitos os alimentos e que a gente come no dia a dia, a gente não sabe, né? A Maria Raquel disse que está preparada, Sônia também, né? Então, primeiro eu quero falar sobre do que são feitos os alimentos. Então, eu quero te mostrar como eles podem te levar a construir ou a destruir sua saúde e a sua imunidade. Está todo mundo muito preocupado com a imunidade. E para entender do que os alimentos são feitos, a gente precisa conhecer duas coisas, principalmente. O que são macronutrientes e o que são micronutrientes. Então, assim como uma casa é feita de tijolo, cimento, aço e etc., todos os alimentos do planeta são feitos de macronutrientes e micronutrientes, tá bom? Do alface que você come, pelo menos deveria comer, até a carne, todos são feitos de macronutrientes e micronutrientes, em proporções diferentes, claro. Então, o que são os macronutrientes, né? Então, bora lá. Como aqueles brinquedinhos, né, tipo Lego, que as crianças adoram, que você junta tijolinho para construir alguma coisa, com esses mesmos tijolos, a gente forma qualquer coisa, não é verdade? Quem já brincou disso sabe. A gente forma casa, barco, carro, prédio. Então imagina 3 tijolinhos de cores diferentes. O vermelhinho é o carboidrato. Você já vai entendendo, o vermelhinho é perigoso. O amarelo é gordura. Olha, é fácil, o amarelo é gordura. E o verdinho é a proteína, né? Então imagina assim, com o alimento é a mesma coisa. Com 3 tijolos, proteína, gordura e carboidrato, com esses 3, você forma toda a comida que a gente tem no mundo.
desde a maçã até a carne de boi, como eu acabei de falar. Esses são os macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína, certo? Simples demais, né, gente? Eu queria ter aprendido isso na faculdade, não era tão bom, né? Você sabia que 75% dos médicos não sabem disso? Eu tenho certeza. É impressionante. Eu fiquei tão feliz no dia que eu aprendi isso, mas demorou tanto tempo para eu aprender e vocês já sabem, tá vendo? Agora, o que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais, né? Coisas que precisamos bem pouquinho para suprir as necessidades. Então, seria aquele temperinho final que você joga na sua comida. Então, digamos que os tijolinhos são proteína, gordura e carboidrato. E digamos que os micronutrientes são tipo sal que você joga, né? Por exemplo, vitamina A, vitamina B, C, D, zinco, que está tão em alta hoje, né? Amanhã talvez a gente faça um vídeo sobre isso, na prevenção do novo vírus, magnésio e etc. Os micronutrientes ajudam nas reações químicas e o metabolismo no nosso corpo, ajudam nas reações do metabolismo em pequenas quantidades. Então, resumindo, macro, proteína, gordura, carboidrato. Micro, vitaminas e minerais. Olha que coisa fácil. É fácil, não é, gente? Então, agora a gente já sabe a diferença entre macro e micro. Macro e micronutriente. Eu quero falar sobre os essenciais e os não essenciais. Não essenciais são os nutrientes que o nosso corpo é capaz de produzir internamente. Ou seja, a gente produz os não essenciais. Não é essencial porque eu já produzo, né? Através de processos, e nós não precisamos ingerir em forma de alimento ou suplemento. Um exemplo, vitamina D. Né? Vitamina D, juntando-se com o sol mais colesterol do nosso corpo, a gente produz vitamina D. Então a gente pode dizer que a vitamina D é importante, mas não é um produto essencial, porque a gente produz, tá bom? A gente produz. Essencial é aquele que o nosso corpo não é capaz de produzir, de sintetizar por conta própria. E aí a gente tem que consumir através do alimento. Um exemplo, vitamina C. Você não produz vitamina C. Nosso corpo não produz e precisa vir dos alimentos. E como a gente já sabe há décadas, os essenciais são proteína e gordura. Proteína e gordura é essencial. Você não produz proteína nem gordura. Você cria gordura, mas você não produz a gordura que você se alimenta. Ao contrário do que as pessoas pensam, não existe carboidrato essencial, né? Por que não existe carboidrato essencial, gente? Vocês sabem? Por que carboidrato a gente não precisa comer? Para explicar isso, eu vou precisar de sua atenção por um minuto, tá bom? Quando você come um bife, ele é em sua maioria proteína. Até aí tudo bem, tá certo? Essa proteína, quando bate no estômago, ela vai ser digerida, né? E ao ser digerida, ela é quebrada em aminoácidos, que é como se fosse grãos de areia, que formam um tijolinho que é a proteína, né? Tá claro? Assim como quando você pega um pedaço de argila seca e quebra, que sobra aquele farelinho. Ou seja, todas as proteínas são formadas de aminoácidos. Existem diversos aminoácidos essenciais, ou seja, que precisam ser ingeridos através do alimento ou suplemento, né? É farelinho de proteína, que vocês me ouvem tanto falar por aí, tá certo? Agora, quando você come azeite, por exemplo, essa gordura vai bater no estômago e vai ser também digerida. E ao ser digerida, as gorduras produzem também um farelinho, digamos assim, né? Como é o nome do farelinho da gordura? Ácido graxo. Você agora está começando a entender o que é um ácido graxo, que é muito difícil para muita gente, né? Gente, eu estou falando farelinho no sentido figurado, tá bom? É só para deixar claro que são as moléculas que sobram da digestão da gordura. E de novo, temos ácidos graxos essenciais que precisam ser ingeridos através da alimentação ou suplementação. O raciocínio é o mesmo. Agora, bora falar de carboidrato e ver se existe algum farelinho que é essencial. Quando você come um pão ou consome açúcar, ele vai para o estômago para ser digerido como qualquer coisa que a gente come. Chegando lá, ele é quebrado em moléculas de glicose. A glicose é o farelinho do carboidrato. E agora vem a parte mais importante do raciocínio. O corpo humano precisa de glicose. É o que muita gente não sabe explicar. O corpo humano
precisa de glicose, tá claro isso? Para funcionar. O cérebro precisa de algo em torno de 130 gramas de glicose por dia para funcionar. Isso quer dizer que a gente precisa consumir 130 gramas de açúcar ou carboidrato por dia para sobreviver? Não. Você diz, como, Dayan? Por que não? Porque a gente tem uma fábrica de glicose dentro do nosso corpo. Sabe onde? No fígado. O nosso fígado é capaz de produzir cerca de 200 gramas de glicose por dia para suprir toda e qualquer necessidade. Isso não é documentado pela ciência, né? Como é observado na realidade. Diabéticos podem ir dormir com glicemia de 100 e acordar com 200, mesmo sem comer nada. Isso é o fígado produzindo através do processo de neoglicogênese, né? Eu e milhares dos nossos alunos não consumimos 130 gramas de glicose por dia e estamos vivos e felizes e magros, tá bom? Outras pessoas vivem à base de produtos animais, outros povos vivem à base de produtos animais exclusivamente. Ou você acha que cresce vegetal e grão lá no gelo? Vocês acham que esquimó come o quê? Agora você já sabe, essencial são somente os aminoácidos, farelinho de proteína, e ácido graxo, farelinho de gordura. A glicose, que todo mundo fala ser essencial para a sobrevivência, não precisa, vir o pão, nem o macarrão, nem de nada externo. Você produz. Agora eu quero te falar sobre a importância de cada um deles. Então, vamos beber água, gente? Sim ou não? Qual a importância de cada macro? Primeiro, eu vou explicar tudo e ao final dessa parte sobre a alimentação, eu vou destruir as maiores mentiras sobre a alimentação. Proteína é o macronutriente mais importante para a nossa saúde. Se a gente retirasse toda a água do nosso corpo, a maior parte seria proteína. E agora você já sabe que ela é essencial, né? Você já sabe disso. A proteína é um nutriente fundamental para a construção e manutenção do nosso corpo. É a matéria-prima para os músculos, para tecidos, enzimas, hormônios, para esse momento que a gente está vivendo, fortalecimento da imunidade, para o funcionamento do cérebro. Adultos e crianças, não raramente, consomem carboidratos refinados demais e proteínas de menos. Isso pode gerar, dentre várias coisas, compulsão alimentar. Então, quanto mais carboidrato você come, mais compulsão. Principalmente nesses períodos de estresse e confinamento. A gente tende a descontar no doce. Escreve aí quem está descontando no doce. Comer mais proteína ajuda a controlar o apetite e dá ao corpo os elementos certos para que a gente possa prosperar. E à medida que a gente envelhece, os estudos mostram que a gente precisa de quantidades cada vez maiores de proteína. Um corpo musculoso precisa de proteína e os músculos consomem mais energia, ou seja, eles aceleram o metabolismo. Então você emagrece cada vez mais com mais proteína. E as gorduras, sua principal função é ser fonte de energia, né? Para quê? Para o nosso corpo. E isso é o que vai fazer você, principalmente você vai aprender aqui na Operação Quarentena Saudável, fazer seu corpo queimar gordura como fonte de energia. Por que as pessoas não sabem disso, hein, gente? A gente fala. Gorduras são essenciais para as estruturas das nossas células. A gordura é um isolante físico e térmico. Ela é essencial na produção dos hormônios e ácidos biliares. A vesícula precisa de gordura. E ainda por cima é fundamental para o transporte e utilização de vitaminas e micronutrientes. E ao contrário do que se pensa, gordura não serve para engordar e entupir a artéria. Por que as pessoas não entendem isso, meu Deus? Gordura não entope a artéria. Isso já está mais do que comprovado pela ciência. A gordura é sua amiga. E os carboidratos? Sua principal função é gerar energia, né? Quando transformado em glicose, como eu acabei de explicar um pouquinho antes, né? E muitos profissionais desatualizados ainda fazem a confusão com glicose e carboidrato, né? Eles têm sim sua importância, mas muito menor do que se acreditava antigamente. A ideia não é cortar nem demonizar os carboidratos, como algumas pessoas podem estar pensando, mas sim
restringi-los. O brasileiro está acostumado a fazer da base da sua alimentação o carboidrato. Isso pode ser um problema, como eu vou explicar daqui a pouco. Qual é o café da manhã do brasileiro? Pão, margarina, café com açúcar. Qual é o almoço? Arroz, carboidrato, feijão que tem carboidrato, macarrão, carne e farofa, farinha. E à noite, pão de novo. A ciência diz que os carboidratos trazem benefícios convenientes após a atividade física, pelo fato da insulina ser um hormônio anabólico. Então, para quem quer hipertrofiar, um pouco de carboidrato depois do treino pode ajudar a construir uma massa muscular, né? Tem gente que se dá melhor com uma quantidade pequena de carboidrato e tem gente que se sente melhor com uma quantidade um pouco maior. Isso varia da individualidade de cada um. O problema todo é quando a gente exagera, como é muito comum hoje em dia. Agora que você conhece os 3 principais tipos de macronutrientes e quais as suas funções no nosso corpo, bora falar sobre os alimentos em si. Até porque na feira e no supermercado que você não vai encontrar nas prateleiras aminoácido, proteína, era bom demais, né? Ácido graxo, não. Você vai encontrar comida. Então a gente tem que entender tipos de alimentos e quais os macros que eles possuem. Então, no geral, os alimentos que são ricos em proteínas e gorduras, né? Os que deveriam ser a base da nossa alimentação, deveria ser alimento rico em proteína e gordura, que são de origem animal, carnes de todos os tipos, peixes, mariscos, ovos e queijos. Queijo em última escala. Eu particularmente não defendo o uso do queijo no dia a dia, tá bom? Mas não posso deixar de falar. São alimentos extremamente nutritivos e que causam saciedade pela combinação da proteína com a gordura, que elimina a fome e ajuda a evitar compulsão. Justamente porque preenche as nossas necessidades nutricionais. Você conhecendo os alimentos, olha que legal, gente. Você conhecendo, você começa a dizer, isso tem proteína, isso tem gordura. Você vai montando o teu prato. Você vai começar a relaxar em relação a isso. Entenda uma coisa, você está bem nutrido, bem nutrida, não é a mesma coisa que estar de barriga cheia. Tá claro isso? Às vezes a pessoa está de barriga cheia e não está nutrida. Então você precisa estar nutrido. Estar bem nutrido é você comer alimentos que vão dar os nutrientes que o seu corpo precisa para ter saúde. Aí nós vamos entender quais são as fontes de gordura boa. Azeite extra virgem, óleo de peixe, abacate, óleo de coco, coco seco. Estou usando, agora faz parte do meu supermercado constantemente, coco seco, manteiga ghee e as gorduras naturais dos alimentos. Agora, que gorduras ruins são aquelas que você deve se manter longe? Óleo de canola, de girassol, de milho, de soja, qualquer coisa que venha naquelas embalagens de plástico transparente, né, que você vê no supermercado. E os alimentos ricos em carboidratos refinados? Passe longe, longe, longe. Refrigerante também, suco de fruta industrializado e suco de fruta natural também, a maior parte, né? Porque quase sempre todos possuem grandes quantidades de açúcar. Bebida energética, tem muita gente usando. Doce convencional, biscoito doce. Não precisa ser um biscoito só doce não, viu? Sorvete, maisena e derivados, farinha de trigo e derivados, tapioca, evite tapioca. Evite tapioca. Açúcar de todos os tipos. Ah, porque eu tomo açúcar demerara. Evite açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar branco cristal, tudo. Atenção, ainda tem mais. O amido presente nos alimentos industrializados, sem gosto doce, tipo pão e macarrão, também é carboidrato. Então você pensa que carboidrato é só o doce. Não. Carboidrato, sim, e vai ser digerido em glicose, a farinhazinha do pão, entendeu? Não é porque ele não tem gosto doce que ele é inofensivo. O amido nada mais é do que várias moléculas de glicose ligadinhas de mãos dadas entre si através de uma ligação química, que na hora que bate no estômago vira glicose do mesmo jeito. Suas células não estão nem aí para saber se o amido tem gosto doce ou não. Vai virar glicose do mesmo jeito. No reino da comida de verdade, os alimentos que têm carboidratos são... Você quer carboidrato?
procure nas frutas e nos vegetais. Né? Ponto. A quantidade varia de acordo com a opção. Uma banana tem muito mais açúcar do que um abacate. Né? A banana tem mais açúcar do que o abacate. Gente, bora apertar o dedo no gostei para ajudar o YouTube a divulgar essa live. Bora? Vamos lá, se vocês acharem que vale a pena, tá certo? Vamos lá, like, 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 like. Pode ser? E olha só, e a NSI diz, pão não coma há muito tempo. Parabéns, NSI. Então, olha só, é muito importante você entender, né? A banana tem muito mais açúcar do que o abacate, por exemplo. Uma batata, ela é amido, é carboidrato puro, só que ela tem fibra. Então, você vai conhecendo os alimentos. Enquanto, por exemplo, uma couve-flor, uma berinjela ou brócolis praticamente não tem carboidratos. Grãos e leguminosas, feijão, arroz, grão de bico, tudo isso tem carboidrato e é bom. Então, se você quer comer carboidrato, coma isso. Feijão, grão de bico, né? Arroz não. Não coma arroz, porque o carboidrato é rápido, é de absorção rápida. Então, coma ervilha, de preferência natural, coma grão de bico, coma feijão, nada em grande quantidade, nada. Né? Coma os legumes, couve-flor, berinjela, brócolis, coma tudo isso. Né? Você vai aprender isso aí, daqui para o final da nossa live, do final da nossa jornada. Né? Agora, vai variar de acordo com a porção. Né? Você vai ver isso de acordo com a porção. Como eu falei para vocês, no reino da comida, esses legumes e verduras são os que realmente têm as quantidades mais certas. Então, quais são os tipos de alimentos que são extremamente perigosos e como é que eles podem afetar o seu processo de emagrecimento? São os alimentos, gente, ultraprocessados. Quase tudo que vem, preste atenção numa coisa que eu vejo muita gente não sabendo disso ainda. Quase tudo que vem em uma embalagem com rótulos alegóricos, escritos diet, light, zero, certo? Zero, fit, slim ou qualquer coisa do tipo. No geral, esse tipo de alimento é uma combinação perigosíssima de carboidratos refinados, mas gorduras ruins, que promovem o que é a inflamação do nosso corpo. E esses produtos são feitos para serem consumidos compulsivamente. São altamente palatáveis, gostosos, com gostinho maravilhoso, só que tem um pequeno problema. Né? E esse problema se esconde nos rótulos. A indústria alimentícia usa nomes estranhos para disfarçar a presença de açúcar na mistura. Um dia desses eu vi uma barrinha de cereal de banana escrita diet. E era cereal, os ingredientes eram cereal, banana passa, farinha de arroz, maltodestrina, polpa de banana, amido, fécula de mandioca e para completar estava escrito diabéticos. Contém glicose, frutose e sacarose natural dos alimentos. Você vê açúcar aí? Propriamente dito, não. Por isso, o selo diet. É o nome açúcar com outros nomes. Agora que a gente viu tudo isso, praticamente todos os ingredientes são transformados em glicose, que é o farelinho de carboidrato, quando eles são digeridos. Mas a indústria, por lei, é permitida a te enganar dessa forma. Ela escreve diet ou zero, bem grande na embalagem, mas quando você olha os ingredientes, está cheio de porcaria que vai te causar muito mais problema. O seu pâncreas, que é quem produz a insulina, está pouco se lixando se o farelinho de carboidrato, ou seja, se a glicose vai chegar no seu estômago, se ela veio de uma barrinha diet, ou de um chocolate, ou de uma colherada de açúcar, do pão de mel, ou do bolo, ou do biscoito. Não, ele não sente o gosto. Bateu glicose no estômago, ele não quer nem saber, a sua insulina vai disparar. E para balancear o que? A glicose no seu sangue. A Anvisa não vai te ajudar. As regras de aprovação, né, dos alimentos são cheias de furos dúbios. A indústria se aproveita disso. Vocês entenderam até aqui, gente? Vocês estão entendendo ou não? A Giovana disse que está maravilhosa essa live. Obrigado, Giovana. Não é? A Tamires diz, Tamires Santos, iogurte é indicado para lanches? Não indico iogurte de forma alguma, Tamires. Não indico. Se você quer comer alguma coisa tipo iogurte, coma um iogurte natural, feito do leite da vaca. É muito difícil isso, né? Esquece iogurte. É outra grande mentira, tá bom? Agora, onde é que mora o perigo disso tudo? Agora vem o ponto mais importante da aula, né? Presta atenção total.
É agora que você vai entender como a alimentação está diretamente ligada às doenças mais graves da atualidade, tá bom? Doenças que dão um cacete no novo vírus, no número de mortes, tá bom? E para isso eu vou precisar te explicar sobre um hormônio específico do nosso corpo chamado insulina. Todas as vezes que a gente ingere algum tipo de açúcar ou amido, que são carboidratos, acontece um aumento de glicose no nosso sangue por causa da digestão. A gente acabou de falar sobre isso. E aí nosso pâncreas produz insulina para evitar que os níveis de açúcar no sangue se elevem acima do que é considerado normal, né? É como se fosse uma balança. A glicose de um lado e a insulina do outro. Subiu a glicose, né? A insulina tem que subir de novo. É igual a balança. E olha, quando eu falo açúcar, é a mesma coisa que glicose, tá bom? Faço questão de repetir. O açúcar que a gente consome, quando digerido, é quebrado em pequenas moléculas de glicose. O que acontece é que nós consumimos tanto açúcar, mas tanto açúcar no dia a dia, que a balança entre a quantidade de glicose no sangue e a quantidade de insulina produzida para equilibrar todo esse consumo está completamente desregulada. É tanto açúcar que a insulina não consegue. Doutor Dayan, mas eu nem adoço meu café, nem meu suco. Eu só consumo adoçante ou puro mesmo. A gente acabou de ver que não é só o açúcar. Gente, quando a gente fala açúcar, a gente não fala só do açúcar pozinho. A gente fala do pão, do bolo, do biscoito, da bolacha, tudo isso, né? Tudo isso se transforma no tijolinho que é a glicose. A mesmíssima coisa acontece com outras fontes de carboidratos, como eu falei, pão, tudo isso. Então, ou esses alimentos industrializados que eu acabei de falar, ou de qualquer alimento que seja rico em amido ou maisena. Mas, doutor Dayan, essas coisas são salgadas. Como é que você está falando que isso é açúcar? A gente precisa entender que as farinhas de amido, como a farinha de trigo, de milho ou de arroz, os amidos refinados, como o amido de milho e o polvilho, também são fontes de glicose. No sangue, não importa se tem gosto doce ou não, é tudo glicose. Qual é a resposta do pâncreas? Tem açúcar no sangue? Produz insulina. À medida que a gente vai ingerindo carboidrato, né, em excesso, nós estamos ingerindo quantidades estratosféricas de glicose. E o que acontece com a nossa insulina? Ela está sendo secretada muitas vezes ao dia para dar conta do biscoitinho que você come o tempo todo. E esse ciclo se repete tantas e tantas vezes que, assim como um alcoólatra precisa ingerir cada vez mais álcool para sentir os mesmos efeitos que ele sentia com uma latinha de cerveja, ele agora precisa beber 4, 5 latas ou até 10 vezes mais. Então, a mesma forma é o pâncreas. Você está comendo tanto açúcar que ele vai produzir insulina. Então, as suas células vão ficar resistentes à insulina. E agora que você entendeu isso, a gente pode entender a causa da resistência à insulina. O pior inimigo da saúde da sua imunidade. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O pior inimigo da sua saúde e da sua imunidade é a resistência à insulina. Aí você vai dizer assim, peraí, Daí. Então você está me dizendo que o carboidrato que eu como no dia a dia é o que faz a resistência à insulina aparecer no meu corpo e causar todos aqueles problemas? Sim. O consumo excessivo de carboidratos, especialmente os industrializados, é o que causa o diabetes tipo 2, a hipertensão, dores no corpo, acúmulo de gordura no fígado, sobrepeso, obesidade, tudo isso. E deixa você se lascar quando o novo vírus vem. Seu corpo simplesmente para de responder ao estímulo da insulina. Daí o nome resistência à insulina. E aí sabe o que acontece quando o pâncreas precisa secretar tanta insulina? Você ganha peso, seu corpo bloqueia a queima de gordura. Insulina é um hormônio que engorda. E o pior, a resistência à insulina é o fator de risco mais grave para o surgimento das piores doenças crônicas da atualidade, incluindo obesidade, diabetes, depressão, câncer, Alzheimer, gordura no fígado, dores excessivas no corpo, né? E doenças cardíacas que hoje são a causa número 1 de morte no mundo. E dentre os macronutrientes que existem, proteína, gordura e carboidrato, a regra comparativa é o seguinte: carboidrato faz o pâncreas
secretar muita insulina. Proteínas fazem o pâncreas secretar pouquinha insulina, quase nada. E gordura praticamente não tem nenhum efeito na secreção de insulina. Olha que loucura, né? Ou seja, comer gordura é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, sabendo que, primeiro, a presença de insulina em excesso bloqueia a queima de gordura e promove o seu acúmulo, né? É importante você entender isso. A presença do excesso de insulina bloqueia a queima de gordura e promove o acúmulo da gordura. Segundo, a presença de insulina em excesso faz você desenvolver resistência à insulina. E a resistência à insulina faz o quê? Promove o surgimento silencioso de doenças gravíssimas, né? Que vão sequestrar o teu sistema imune. E terceiro, os alimentos com carboidratos são realmente que fazem a insulina disparar justamente nesses alimentos que as pessoas descontam a sua ansiedade no estresse da quarentena. Quarto, a indústria e a mídia e o governo promovem o consumo de produtos ricos em carboidratos, carboidratos refinados, escondidos nas entrelinhas dos rótulos. Agora, quero lhe perguntar uma coisa, você entende por que a saúde da população está caminhando ladeira abaixo? Você entende por que a gente tem um índice de sobrepeso acima de 50% e obesidade acima de 20% na população brasileira? Você entende por que em 2030 os Estados Unidos e provavelmente a gente também vai caminhar para ter metade da população obesa e correndo risco constante de vida? Você diz, doutor Dayan, eu devo me alimentar como? Né? Se eu puder resumir em uma coisa, busque alimentos com alta densidade nutricional. Dayan, o que é isso? São alimentos que, por definição, são altamente nutritivos e impactam pouco a nossa insulina, tá bom? E por isso, são os alimentos de origem animal, gorduras boas, vegetais, tudo isso, folhas. Joga todos industrializados, diet, light, zero, sei lá, joga no lixo ou dá para alguém que está precisando. É complicado dizer isso, joga no lixo um alimento, todo mundo com fome nesse momento agora, né? Mas dá para alguém, se essa pessoa não tiver o que comer, dá para ela, né? Mas é até ruim você dar uma coisa para alguém sabendo que faz mal. Quero que vocês entendam meu pensamento. Quando você faz uma pizza leve e você come e dá a pizza gordurosa para uma pessoa, você está dando uma coisa ruim para aquela pessoa. Então é melhor você dar o dinheiro para ela comprar alguma coisa, né? É uma questão energética e espiritual envolvida, né? Então joga todos industrializados, diet, light, zero, sei lá o que, vai dar alguém, não sei, né? Mas não gasta mais dinheiro com isso, nem um centavo a mais seu dinheiro com isso, pelo amor de Deus. Essa é a fórmula para você forçar o seu corpo a usar a gordura que ele tem, né? Teu corpo está cheio de gordura acumulada. Então, usa essa gordura como energia, e aí você chega no peso ideal, sem passar fome, e sem abdicar dos prazeres de uma boa comida, e melhor ainda, sem detonar a sua saúde. Só que eu sei que mudar a alimentação pode ser um pouco desafiador mesmo, né? Com tudo isso que eu estou falando. Ainda mais nessa época de muito estresse, ansiedade, medo. Existem várias mentiras bem contadas que te atrapalham nessa mudança, né? Que te fazem sentir medo e continuam fazendo com que você venha fazendo o de sempre. Então eu quero terminar essa aula falando sobre algumas mentiras que geram medo e te impedem de mudar a alimentação. Coisas que você provavelmente cresceu ouvindo e estão aí dentro do teu coração e do teu cérebro, como raízes, né, dentro de você. Então, a primeira grande mentira é: gordura engorda e entope artéria. A gente acabou de aprender que o que engorda é o estímulo constante da insulina. E as boas gorduras não estimulam a insulina, ou seja, não fazem a gente engordar. Tá claro isso? Já existem diversos estudos científicos de qualidade mostrando que gordura não entope artéria. E, inclusive, esse é o nosso próximo assunto. Segunda grande mentira: colesterol é o temido vilão. Por muito tempo se achou que colesterol fosse ruim, e eu achei isso, né? Mas já está provado que não. Na realidade, colesterol é muito importante para inúmeros hormônios do nosso corpo. Inclusive a vitamina D, que a gente está precisando muito agora, né? Então a gente necessita de colesterol para a vitamina D ser produzida. E quer saber algo importante? A maior parte do colesterol que circula no nosso corpo é produzido nele mesmo.
O colesterol que vem dos alimentos praticamente não influencia na quantidade de colesterol que circula no nosso sangue. Quer saber realmente o que causa os problemas nas artérias? Eu sou cirurgião vascular, gente, para quem não sabe. Tudo isso que a gente falou de forma extensiva sobre a insulina é o que causa o problema. A resistência à insulina manifesta no nosso corpo uma síndrome metabólica, uma desordem no metabolismo e uma inflamação crônica generalizada no seu corpo. Quando essa inflamação acontece ao redor da sua artéria fica inflamada. E o colesterol é o mocinho, ele vai lá salvar a sua artéria, né? Mas esse acúmulo de colesterol ao redor do foco da inflamação acaba comprimindo a artéria como se você apertasse um canudo. Então, você não precisa ter medo de colesterol. Toucinho é bom, Luana, né? Vamos beber água, gente. Outra dúvida que as pessoas perguntam nessa live, já falaram, outra grande mentira. Proteína ferra os rins. Gente, meu Deus, paciente renal, ou seja, os que já têm o rim comprometido, realmente não devem exagerar nas proteínas. O que não é a nossa proposta. Nossa proposta é diminuir a quantidade de carboidratos. E não é comer mais proteína, é comer menos carboidrato. Uma analogia que pacientes têm problemas cardíacos, né? É a mesma coisa de você pensar assim, uma pessoa que tem problema cardíaco não pode fazer exercício pesado porque o exercício vai infartar o coração. Não, o exercício não vai matar a pessoa, não. O coração já estava debilitado. O mesmo raciocínio vale para quem tem problema renal. Quem já tem problema renal não deve exagerar nas proteínas. Não existe evidência científica de qualidade que mostre que proteína, mesmo em excesso, cause problemas nos rins, né? Existem estudos em atletas fisiculturistas que consomem doses de proteína 200% a mais acima das doses tradicionalmente recomendadas e não apresentam incidência aumentada de doença renal. Enfim, mesmo que você vá aumentar o consumo de proteína, que não é a proposta, que fique bem claro isso, ainda assim não existe evidência científica de que isso faça mal, né? Outra grande mentira, preciso de carboidrato para viver, senão fico sem energia. A gente acabou de falar sobre os nutrientes essenciais e não essenciais, então a gente já viu que o que a gente precisa é de glicose para sobreviver. E isso o nosso próprio corpo produz. Comer saudável, outra grande mentira, comer saudável, essa pelo amor de Deus, comer saudável é muito caro e ruim. Realmente, se você for comer pizza light, peito de presunto light, é caro e é ruim. Carne, peixe, ovo, manteiga, vegetal e etc. são muito mais baratos do que alimentos industrializados, light, diet e um monte de porcaria. E a outra grande mentira. Meu médico falou que... Diante de tudo que você escutou até aqui, é provável que você saia daqui. Agora não que você não tem nem médico para ir, né? Mas você vá no consultório do seu médico e ele diga tudo o contrário. Escreve aí, quem já ouviu o contrário. Gente, o teu médico, eu já passei vergonha em lives com colegas que eu trouxe para o meu canal. E eu dizia, você poderia dar alguma sugestão para nossas seguidoras? Ele dizia, claro, muito importante, cortar a gordura. Meu Deus do céu. Aí eu ia lá na edição e cortava. Porque o cara falando besteira, rapaz. Então é complicado. Eu sou médico e já passei por isso. E eu posso te dizer, nada disso que eu estou falando aqui, preste atenção no que eu estou falando, nada disso que eu estou falando aqui é ensinado na faculdade. Posso repetir? Nada do que eu estou falando aqui é ensinado na faculdade. Nós médicos aprendemos o que é um carboidrato no terceiro período da faculdade de medicina. Só que a gente não aprende que o carboidrato vem do pão. O médico sai da faculdade, gente, é sério. Se você perguntar, a maior parte dos médicos recém-formados, ele não sabe que o pão tem carboidrato e que vai virar açúcar e que vai dar pico de insulina. Não sabe. Isso é assombroso. E se tiver algum médico aqui me assistindo, ele sabe disso. Nós não entendemos de comida, certo? Não entendemos nada do principal alimento. E eu estava hoje falando com os meus colegas de turma, num grupo de WhatsApp, e eu dizendo a eles que está todo mundo desesperado agora por causa do novo vírus, né?
Ah, toma zinco, vitamina D. Agora estão dando valor. Porque a gente já falava há muito tempo que era ridículo, era besteira. Agora tá todo mundo correndo atrás de zinco, vitamina D. Tá todo mundo escondido ó, por trás. Os doutores tudo comprando na farmácia e tomando e dizendo que é besteira. Tá todo mundo com seu estoquezinho de zinco, vitamina D, própolis, magnésio, papapá, limão. Tá todo mundo tomando água com limão e alho. Não é besteira? E eu disse aos meus colegas hoje, a medicina vai terminar, agora que vai estar esse chafudo todo, as pessoas vão finalmente, aos pouquinhos, entender que remédio de farmácia não cura nada. E nós vamos viver como Hipócrates, o pai da medicina, nos ensinou que o nosso remédio seja o nosso alimento, que o nosso alimento seja o nosso remédio. Olha só, essa crise toda está nos ensinando até isso, que a gente tem que voltar a fazer uma medicina antiga, usando chá, usando isso, usando aquilo, né? Então, outra coisa, se os procedimentos e as práticas clínicas fossem atualizadas, nós não estaríamos vivendo uma pandemia, né, de problemas relacionados a... Não estou nem falando do novo vírus. Se nossos métodos terapêuticos estivessem atualizados, a gente não estaria vivendo a pandemia de obesidade e resistência à insulina. É engraçado como um inimigo silencioso, ninguém liga. Ninguém liga para a obesidade. Mata muito mais do que qualquer coisa. Observe se o seu médico, eu só quero te pedir uma coisa. Não julgue. Quando alguém te orientar alguma coisa, olha para o teu médico e observa se ele tem energia, se ele está em forma, se ele pratica alguma coisa do que ele prega, né? Isso vale muito mais do que currículo pendurado na casa. Eu tenho algum certificado aqui atrás, eu não preciso de certificado. Eu vivo o que eu falo, certo? Eu vivo o que eu falo. Então, a outra grande mentira, preciso comer de 3 em 3 horas ou eu me sinto fraca e desmaio. Olha, eu acho que você está prestando atenção até agora. Se você está aqui, é porque você está prestando atenção. Porque talvez, né, você provavelmente vai querer fugir daqui para frente dessas recomendações de comer de 3 em 3 horas algum biscoitinho, alguma barrinha, alguma porcaria industrializada. Se você fizer isso, você vai garantir que sua insulina vai ficar alta e você já sabe as consequências disso. A responsabilidade é sua. Alguém já escutou alguma dessas mentiras que eu acabei de contar aqui? Escreve aí nos comentários. A Lazy diz, não gosto não. A Ana Cristina diz, doutor Dayan, diabético que toma insulina pode zerar a ingestão de carboidrato? De forma alguma, certo? Cada caso é um caso. Diabético que usa insulina tem que conversar com o endocrinologista e aos pouquinhos ir tirando. Inclusive hoje saiu uma novidade em relação ao novo vírus que ele interage com um remédio aí de controle de diabetes. Eu ainda vou pesquisar um pouco sobre isso. E que a pessoa não pode usar esse remédio para diabetes quando o novo vírus atinge o organismo da pessoa, né? Não é glibenclamida, não é metformina, nada disso, tá certo? É um remédio diferente. Eu vou pesquisar depois e trazer para vocês. Eu vi agora antes de entrar na live. Ou seja, as pessoas vão ter, e alguns diabéticos vão ter que suspender alguns remédios ou trocar. E essas pessoas vão descobrir que estão vivendo sem esses remédios. Mas você usa insulina. Olha, inclusive se você usa, se você não usa, não faz nada sem a orientação do teu médico, tá bom? E a Fernanda diz, quantos miligramas de zinco posso tomar por dia? Fernanda, em torno de 15 a 50 miligramas. Eu passo geralmente 15. Mas agora a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Nesse grande processo, nessa pandemia, tem outros protocolos com doses mais elevadas de zinco, tá bom? A gente vai falar disso talvez numa live amanhã ou depois, tá bom? Mas geralmente você pode começar aí com 30 miligramas de zinco e 1 miligrama de cobre, tá bom? E agora que você entendeu, né, que a alimentação é muito mais importante do que você imaginava, você vai poder fazer melhores escolhas quando você for comer a sua próxima refeição. Lá dentro do programa de emagrecimento definitivo, como a gente tem mais tempo, né, para entrar em detalhes, nossa equipe passa um guia alimentar passo a passo para os alunos e fica tudo mais fácil de seguir, né? Mas eu tenho certeza que a lógica da coisa você já pegou, não foi? E agora, gente, vamos falar um pouco sobre suplementação, né?
importante a gente falar. Agora que você entendeu o papel da alimentação, deixa eu falar um pouquinho sobre a suplementação, né? Quem me conhece sabe que eu adoro suplemento, chá, erva, planta, alimentos especiais. Eu uso isso na minha rotina. Inclusive planto aqui no meu sítio, quem viu meus stories hoje, viu, né? E no geral eles são seguros e são como alimentos. E não tem bula, é muito difícil, né, conseguir uma super dosagem. E essas coisas que remédio químico traz, não tem tanto no remédio natural. Logicamente que você precisa seguir as recomendações de uso. E a suplementação está ficando cada vez mais conhecida e popularizada, porque já é documentado que o solo brasileiro e do mundo todo vem ficando cada vez mais desgastado por causa das monoculturas, né? E o alimento que sai da terra já não é mais tão produtivo quanto era antigamente. Se você toda colheita, mesmo tipo de plantio, você extrai os elementos minerais da terra, né? E a mesma coisa acontece com os alimentos animais, porque eles comem o que vem da terra, né? E logo eles ficam menos nutritivos também. A mágica, digamos assim, dos suplementos é que a gente consome micronutrientes, né? Aqueles que precisamos em doses pequenas. O nome já diz micro, né? Micro, de forma prática, sem precisar ficar comendo quantidades absurdas de alimentos para absorver essas vitaminas e minerais. E eu gosto de enxergar a suplementação como um complemento para a minha alimentação. Uma forma de otimizar a densidade nutricional do que eu consumo no dia a dia. E hoje a gente tem suplementos que são quase milagrosos. Ajudam a melhorar a pele, a fazer o intestino funcionar, a aumentar a imunidade, a diminuir a ação do envelhecimento, a remover dor, a controlar a compulsão alimentar, que vem da falta de nutrientes da comida muitas vezes, e até mesmo a controlar e reverter doenças crônicas. E ainda tem o caso dos fitoterápicos, que a gente ainda consegue tratar sintomas da mesma forma que os remédios fazem, que na maioria das vezes são cópias sintéticas das substâncias com princípio ativo encontrado na natureza. Aí você diz, o que é princípio ativo, doutor Daiane? Por exemplo, a cafeína é o princípio ativo do café. A curcumina é o princípio ativo da cúrcuma, e por aí vai. E aqui eu quero dar algumas dicas de suplementos que eu considero essenciais para a perda de peso. E algumas outras funções importantes no organismo, tá bom? Só que eu vou dar uma pausa de 5 minutinhos para eu ir no banheiro e você também, tá bom? São 52 minutos de live, a gente já tá com 52 minutos de live, vocês aqui comigo. Vamos voltar 57, quando fizer 57 minutos, tá bom? Bora fazer xixi, né? Vamos lá, todo mundo. E aí, pessoal? Deixa eu dar um tempinho para vocês relaxarem a cabeça, né? Estique os braços, bebam água, mexa o pescoço, tá bom? Ó, puxa assim, né? Pra cá, pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá. Lembrando a vocês que eu estou fazendo treinos agora, né? Pessoal, vamos compartilhar a Operação Quarentena Saudável com seus grupos de WhatsApp, tá bom? Vocês podem compartilhar agora com todas as pessoas.
viu? Manda agora. Vocês estão achando que é interessante mandar esse conteúdo para as pessoas, né? Sueli é uma danada, né, Sueli? Gente, vocês sabem que eu tenho o hábito de não mentir para vocês, né? A Sueli tá me perguntando se eu lavei as mãos. Eu não tenho esse hábito de mentir, lavei não. Vou dizer por quê. Porque não tinha sabonete aqui. E o pior é que nem álcool gel tem aqui. Como eu não vou pegar na mão de vocês, relaxem, tá bom? Não lavei as mãos. Eu podia dizer que lavei, né? Mas eu tenho um compromisso com a verdade aqui com vocês. Por isso que sempre que eu disser alguma coisa... É muito bom a gente falar sempre a verdade, né, gente? Que a gente não tem problema. A gente não tem medo de dizer que tá errado. A gente não tem medo de dizer que tá gordo. A gente não tem medo de dizer que é corno. Qualquer coisa a gente diz que é... Ó, eu que eu saiba, eu não sou não, viu, gente? Então, já foi várias vezes na minha vida, algumas vezes, né? Alguém aqui já levou chifre, gente? Escreve aí. Eu levei chifre, né? Chifre é um negócio que dizem que é igual ao coronavírus. Se você não teve, você vai ter, ou então você não sabe, né? É um negócio. Teve e não sabe, né? Bom, Eliane diz que não. Né, Eliane? Olha só, deixa eu ver aqui algum. A Maria Aparecida Martins diz assim: com 70 anos, olha só, gente, que coisa linda. Com 70 anos, aprendi a me alimentar com o Senhor há poucos meses. Gratidão. Maria Aparecida, eu fico muito feliz. Agora não me chama de senhor, não. Gente, vocês não precisam me chamar de senhor, tá bom? Nenhum de vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês nem precisam me chamar de senhor e nem precisam me chamar de doutor Dayan, tá bom? Quem trabalha comigo sabe disso, minhas funcionárias. Ninguém me chama. Eu peço, né? Para não me chamar de doutor. A nutricionista do nosso programa de emagrecimento, né? Ela fica me chamando de doutor Dayan. A psicóloga também. Gente, pelo amor de Deus. Sou um rapazinho, né? Eu tenho apenas 45 anos, fazer 46 agora. O áudio tá melhor, gente? Tô dando uma melhorada aqui com esse microfone, tá certo? E a Eliane diz que me ama. Eu amo todos vocês. Vocês me fazem muito bem, sabia, gente? Vocês me fazem tanto bem que nesse período de quarentena eu não vou mentir pra vocês, não. Não vou mentir. Eu quase não sinto falta, não sinto diferença. Porque vocês conseguem entender que minha vida não mudou muito? A minha rotina não mudou muito? Eu faço a mesma coisa. Dizem que um youtuber, antes da quarentena e durante, é a mesma coisa. Muda nada. Tá todo mundo fazendo live. Eu já fazia há muito tempo, todo dia. O que é que mudou? Nada. O que mudou é a minha preocupação com os seres humanos, tá bom? Me preocupo, que as pessoas estão... Me preocupo com todas as pessoas, inclusive comigo, claro, né? Também a academia, que agora eu tô em casa, né? Então bora lá, bora voltar pra live, certo? Então, quais os suplementos que eu acho que são importantes, que todo mundo deve usar? Claro que não vou falar todo mundo, porque cada caso é um caso. Primeira coisa é a proteína em pó, ou seja, aminoácidos essenciais, né? Vocês me veem falando muitas vezes de aminoácido essencial, e como a gente viu, né, a proteína é um dos principais nutrientes do nosso corpo. E ela forma praticamente toda a estrutura do nosso corpo. E como suplemento, ela é fundamental para ajudar na construção de músculos e te dar saciedade. Então, e outra coisa, se você tem músculos maiores e mais fortes, nada de whey, tá certo? Creatina. Então, mais músculo, mais energia. Então, a atividade metabólica de um corpo musculoso é muito maior do que um corpo gordo. Se você quer emagrecer, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar forte. Aí tem gente que cria a ideia assim: ah, eu preciso emagrecer para depois criar músculo. Não, nada a ver. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. A proteína, ela pode ser, ela é nutritiva e ela gera saciedade por muito mais tempo e ainda te faz sentir menos fome. Ou seja, é um belo complemento para a sua alimentação. Principalmente se você come pouco, tá certo? Se você come pouca coisa, é bom comer proteína. Agora, existem vários nomes no mercado. Você pode pedir para o teu nutricionista ou para alguém manipular, tá bom? Aminoácidos essenciais. Tem muita gente idosa que não usa. As pessoas ainda têm aquela coisa antiga de achar que suplementação é coisa de bombado. Não, gente. Eu não faço academia, eu não vou tomar proteína. Tá errado. Se você tem mais de 45 anos, 50 anos, se você não usar, você vai ficar sarcopênico. Gente, tem muita gente da minha idade, 45 anos, que tá magro. Magro. Não tô dizendo que tá gordo, não. O cara que não suplementa, mas é um monte de gente que era forte, vai passando, vai chegando nos 50, vai ficando magro, né? Então a proteína são os aminoácidos essenciais. Tem vários, você encontra na indústria de suplementação,
né? E você também pode pedir para o teu nutricionista suplementar. Nós temos vídeos no YouTube falando sobre suplementação de aminoácidos essenciais, tá bom? Segundo suplemento, que é muito importante, inclusive nesse momento aqui agora, né, que a gente está vivendo, é a clorela e a espirulina. Os veganos adoram, né? Esses dois suplementos são incríveis e geralmente são consumidos em conjunto. A Organização Mundial de Saúde apontou essa dupla de algas como alimentos extremamente nutritivos. Por quê? Porque eles têm uma alta quantidade de nutrientes em uma quantidade pequena. Inclusive, o pessoal da NASA leva clorela para o espaço e a espirulina também. E ela pode ser usada no auxílio do controle da fome, principalmente a clorela, quando ela é ingerida alguns minutos antes da refeição, 15 a 20 minutos antes. A espirulina ainda ajuda no fortalecimento da imunidade, ou seja, você nesse momento agora que a gente está vivendo, precisa de espirulina para fortalecer sua imunidade. E a clorela tem um efeito conhecido de ajudar na eliminação de toxinas do nosso corpo, especialmente metais pesados. Então você pode se melhorar a sua imunidade, e ajudar no processo de emagrecimento. Outro suplemento importante é a vitamina C. E a falta da vitamina C pode prejudicar a produção de colágeno. Você quer emagrecer e não está se preparando com colágeno, o teu próprio colágeno, é complicado. Você vai ficar pelancudo, né? Então a falta de vitamina C deixa o seu corpo mais suscetível aos danos do envelhecimento precoce. Daí quanto? O consumo de 500 miligramas a 1 grama por dia tende a produzir efeitos benéficos, né, na prevenção de infecções, o que é ótimo nesse momento. Sinceramente, toma pelo menos 500 miligramas a 1 grama por dia, todo dia, tá bom? O próximo suplemento é a vitamina D, né? Na verdade, a vitamina D é um pró-hormônio, ou seja, é uma substância que o corpo converte. Tá tudo ok, gente? Voltou ou não? Eu acho que voltou, né? Vocês podem me dar o feedback? Voltamos. Gente, é muita gente usando a internet nesse momento, tá todo mundo em casa, então fica difícil, né? Mas a gente vai dar certo, tá dando certo, né? E olha só, a vitamina D, né, em tempos desse novo vírus, é muito importante usar a vitamina D, né? É tudo que a gente não quer, é uma infecção respiratória, né? Tirar o fone, gente, é melhor? Ok, vou tirar. Estão dizendo que o fone tem interferência? Ok, vou tirar. Vocês estão mandando eu tirar, né? Ok. Aí você, Dayan, ok, como é que eu consigo vitamina D? Precisa manipular? Gente, é o seguinte. Você até pode suplementar com algum manipulado ou um bom suplemento que combine a vitamina D com boas gorduras, porque ela precisa disso para ser absorvida e utilizada pelo corpo, né? É o que a gente chama de vitamina lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em gordura. Qualquer suplemento de qualidade que te forneça entre 2.000 a 4.000 unidades por dia, tá ok. Mas tem uma forma mais barata de você fazer isso, que é o quê? Tomar sol todos os dias. E nisso o Brasil é privilegiado, porque tem sol para tudo quanto é lado. Aqui no Ceará tem um sol mais quente do mundo, só não é melhor do que o do Piauí, né? Só que não é qualquer sol que você tem que tomar, não. Presta atenção. A recomendação diária é você tomar o sol por volta do meio-dia, com o mínimo de roupa possível. Por algo em torno de 10 minutos, é muito importante que você não use o filtro solar, tá bom? Sem filtro solar, para que seu corpo seja capaz de produzir a quantidade necessária de vitamina D a partir do colesterol presente na sua pele. E o ideal é que você não tome banho antes de ir para o sol. E ó, gente, não é para tostar, é para você ficar o suficiente para produzir a quantidade de vitamina D que a gente precisa. E evitar aquele ponto onde a gente começa a ficar vermelho. E lembrando que hoje, depois do conteúdo, você vai descobrir a novidade que eu e minha equipe preparamos para você ser a pessoa mais informada sobre saúde que existe. Daqui um pouquinho a gente chega lá, tá bom? Continuando. Outro suplemento. Então lembra, vitamina D, nesse momento que a gente está vivendo agora, 5.000 unidades por dia, tá bom? E o próximo é o ômega 3 DHA,
né? Então, recentemente, os pesquisadores de Harvard, e essa é Harvard mesmo, viu, gente? Divulgaram mais evidências de que a inflamação crônica no corpo causada pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, industrializados e o estilo de vida nocivo que a gente leva pode ser a causa raiz da maioria das doenças crônicas que a gente vê hoje em dia. E o que eles apontaram também é que o ômega 3 DHA, encontrado especialmente em peixes, é um nutriente fundamental no combate da inflamação e das doenças crônicas. Além disso, o ômega 3 DHA é essencial para o funcionamento do cérebro e da nossa visão. Tem muita gente perdendo a visão por degeneração macular. E se você não sabe, o ômega 3 é um nutriente essencial. Vocês já sabem disso, vocês estudaram isso aqui hoje. Nosso corpo não é capaz de produzir. Dayan, quantos gramas? Mais ou menos 1 a 2 gramas por dia. Nesse momento atual, ó gente, tudo agora é nesse momento atual, tá bom? Nesse momento atual, sinceramente, 3 a 6 gramas por dia, né? É interessante a gente falar sobre isso, porque agora a gente está num momento que a gente tem que usar um monte de coisa. Vamos proteger com tudo, tá bom? Outro suplemento que é importantíssimo, que é um alimento suplemento, é a cúrcuma, né? Então a cúrcuma e a curcumina, um dos maiores anti-inflamatórios, anti-câncer. Então, como você não vai usar cúrcuma? Ele é anti-inflamatório, anti-câncer, e você vai ajudar no anti-envelhecimento, nas doenças crônicas, vai ajudar no processo de emagrecimento, aumentar o metabolismo. Então, uma colher de chá de cúrcuma todos os dias na comida, ou então em jejum com água. Água de manhã logo em jejum, com limão, cúrcuma, usa tudo isso de manhã, certo? Então é muito importante. Outra coisa, coenzima Q10, 100 miligramas todo dia, vai te dar energia, vai melhorar a tua função cardíaca. Né? Coenzima Q10 vai melhorar o teu processo anti-envelhecimento, vai melhorar a tua pressão. Usa alho todo dia, chá de alho, mastigue alho, tome cápsula de alho, não interessa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O avô de uma amiga minha, médica, ele morreu ontem, 105 anos. Ele mandou um vídeo para mim, 105 anos. Né? O avô da doutora Carol Amparo. E já fiz live com ela no nosso canal. E eu perguntei a ela, Carol, o que é que o teu avô fazia? Com curiosidade, um homem com 105 anos, curiosidade. Não, ele só comia coisa natural, só comia gordura, banha de porco, essas coisas naturais, não comia industrializado, não comia nenhum carboidrato refinado e mastigava alho o dia inteiro. O velhinho mastigava alho o dia inteiro. Diz que ele tinha um bafo de alho. Morreu de coronavírus? Não, nada disso. Morreu porque chegou a hora dele, teve nada a ver. Né? Mas impressionante, gente, eu vou usar alho todo dia agora. Né? Agora, eu quero te lembrar uma coisa. Suplementação não é milagre. É uma extensão da alimentação. Mas quando você consegue balancear seus micronutrientes, ou seja, vitaminas e minerais, seu metabolismo muda. Os micronutrientes, eles influenciam diretamente nos nossos hormônios, que afetam praticamente tudo no nosso corpo. Um caso simples, por exemplo, é o iodo, que para quem tem um problema de tireoide, um simples micronutriente pode fazer a vida da pessoa mudar da água para o vinho. Eu já cansei de ver isso, né? Várias pessoas falando disso, pacientes meus. Alguém aqui toma algum desses suplementos que eu acabei de falar, gente? E a Francisca Bernarda diz, nossa, doutor, fale sobre ômega 3, 6 e 9. É bom tomarmos só o 3. Só o 3. Mas eu posso falar, eu acho que nós temos live sobre isso, tá bom? Só o 3. O ômega 6 nós já temos muito na nossa alimentação, tá bom? Genilda diz que usa vários. A Helenice diz, eu tomo todos, né? Maria das Mercedes diz que toma também. Agora, gente, de tudo que a gente falou aqui, eu quero ressaltar os pontos mais importantes. Então, a gente falou bastante sobre alimentação e suplementação, né? Na alimentação, a gente falou sobre conceitos importantes, que todos os alimentos são formados de macronutrientes e micronutrientes. Macro são 3 tijolinhos, quais são? Proteína, gordura e carboidrato. Proteína é fundamental na construção de tudo no nosso corpo, né? E ela é encontrada principalmente em alimentos de fonte animal, carne de todos os tipos, peixes, ovos.
E no reino dos vegetais tem também nos feijões, grão de bico, lentilha, ervilha. Gordura ela é fundamental na produção dos hormônios, na assimilação de micronutrientes, ou seja, vitamina e mineral precisa de gordura. A imunidade, o nosso cérebro come gordura, para o nosso intestino é uma delícia também e traz saciedade, traz sabor aos alimentos, não faz mal como muitos pensam e não engorda. Quais são as fontes de gordura saudável? Manteiga ghee, óleo de coco, azeite extra virgem. Então, agora existem fontes de gordura inflamatória e que mata. Óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. E carboidratos são fonte exclusiva de energia, com baixa concentração de micronutrientes. E é o macronutriente, o carboidrato, que faz a sua insulina disparar. O que a gente sabe muito bem que é muito ruim para a sua saúde. Quando o carboidrato é digerido, ele é reduzido à glicose, que é essencial para a nossa sobrevivência. Mas o nosso próprio fígado é capaz de produzir toda a quantidade de glicose que a gente necessita para a gente sobreviver, né? Então, desfazendo a confusão, toda a confusão que existe, glicose é essencial, carboidrato não, são coisas diferentes. Vou repetir, glicose é essencial, carboidrato não. Carboidratos são encontrados em sua maioria em alimentos industrializados em forma de açúcar ou farináceos, pão, biscoito, bolo, suco industrializado, barrinha, produto diet, light, zero, fit, tudo isso tem carboidrato na composição. No reino da comida de verdade, os carboidratos são encontrados em frutas, vegetais e raízes. Coma mandioca, coma aipim, coma inhame, batata doce. Minha recomendação geral em torno desse assunto, se eu puder resumir em uma coisa, busque alimentos com alta densidade nutricional. Dayan, o que é isso? Alimentos que, por definição, são altamente nutritivos e impactam pouco a nossa insulina, como vegetais folhosos, frutas menos doces, como coco, abacate e frutas silvestres, carne de todos os tipos, peixes, ovos, né? Se você tolerar, claro, né? E a gente falou sobre suplementação, que é uma ótima forma de complementar a sua alimentação. Hoje a gente sabe que os alimentos não são tão nutritivos assim como antigamente, né? E por isso a gente sofre com a falta de nutrientes. E a suplementação fornece uma forma prática e concentrada dos nutrientes que a gente precisa para construir nossa saúde. E é interessante o uso de proteína em pó, ou seja, aminoácido essencial, ômega 3 DHA, espirulina e clorela, vitamina C, vitamina D, cúrcuma, coenzima Q10. Então é importante você entender tudo isso, né? Por que não usar coenzima Q10? Por que não usar cúrcuma? Por que não usar vitamina D? Então, aliando a alimentação com a suplementação, você está no caminho certo para fazer uma mudança vital no seu corpo. Com a redução do consumo de carboidrato, né, o seu corpo vai gradativamente trocar a principal fonte de combustível da glicose, que ele usa hoje como glicose, que vem dos carboidratos, pela gordura acumulada no seu corpo. E é essa que você tem que ingerir. E eu fico pensando o seguinte, o Bolsonaro, né, fez um jejum aí com o Brasil inteiro. Vamos jejuar, todo mundo, por causa do vírus. Se você só come pão, e ele, o presidente, já mostrou ele tomando café da manhã com pão e leite moça. Se o cara só come pão e leite moça e café e besteira, porque ele tá com uma barriga gigantesca, eu já vi. Como é que o cara faz jejum? Não aguenta não, vai passar mal. Se você não come direito, você não pode fazer jejum. Esquece isso. Assim como um carro funciona tanto com gasolina como com álcool, na verdade, o nosso corpo pode funcionar tanto com gordura como com carboidrato, com glicose. O problema é que a glicose e o carboidrato elevam a insulina e causam todos esses problemas que a gente está falando já desde o começo. Tarefa de casa para vocês, gente. Agora eu quero te dar um dever de casa, tá bom? Eu quero te incentivar a identificar e prestar atenção no que você anda comendo, certo? Bora lá, vou falar aqui para vocês. No café da manhã, escreve aí, você costuma comer o quê? Pão,
bolo, biscoito, café com açúcar, tapioca. O que é que você come? Né? No almoço, você come o quê? Arroz, feijão, macarrão, farofa, batata. Né? O que é que você costuma comer? Hein? E no jantar, você come um pratão ou você lancha? Você come pão? Meu filho hoje chegou para mim, o Arthur, e disse assim: papai, você é completamente diferente de quando eu nasci. Você mudou completamente, você não é a mesma pessoa mais não. Eu disse: sou não, meu filho, não sou mais, me reinventei. Você mudou até o rosto. Mudei, meu filho, mudei sim. Você costuma lanchar entre as refeições? Se sim, você come o quê nos teus lanches? Barrinha? Biscoito? Café com açúcar? Hein? E outra coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. O que você anda bebendo? Suco de caixinha? Refrigerante? Suco natural? Anota aí. Principalmente o que você toma para acompanhar as refeições. E eu queria que você fizesse uma reflexão e veja como você pode alterar a sua alimentação, né, para você ter mais saúde diante de tudo que eu falei nessa aula. Eu queria que você já escrevesse aí como você pode alterar a sua alimentação para você ter mais saúde. Você aprendeu muita coisa hoje, né? E como eu tinha prometido para vocês, né, chegou a hora que eu mais gosto, que é a hora de dar presente, né? Eu ia te falar como você poderia baixar um livro, gente, um livro de receita gratuito que a minha equipe preparou especialmente para você, né? Então aqui embaixo do vídeo tem um link para você pressionar e você vai receber o livro gratuitamente, tá bom? O que é que está por vir amanhã? O nosso encontro de amanhã eu quero falar sobre outros aspectos fundamentais da nossa saúde. Então, é muito importante, a alimentação é sim o principal fator, né? Ó, gente, a minha equipe está escrevendo nos comentários aí o link do livro Receitas Deliciosas, então clica para você pegar, tá bom? Você não tem o que fazer na quarentena por enquanto, vai aprender a fazer receita deliciosa, tá bom? Então, olha só, a vida não é só comer, tá bom? Na aula de amanhã, a gente vai falar sobre a importância que os hormônios têm para a nossa saúde como um todo. E como tem várias coisas que influenciam nossos hormônios, e eu vou te falar o que eu acredito ser o mais importante para você manter sua saúde hormonal em dia, né? Então, por exemplo, exercício físico, manejo do estresse, jejum intermitente e várias outras coisas importantes. Só para você saber, exercício é uma péssima estratégia de emagrecimento, mas é um santo remédio para a nossa saúde, né? Então, exercício físico isoladamente não vai te emagrecer, mas ele precisa ser feito do jeito certo. Fazendo do jeito certo, você gasta pouco tempo, constrói massa muscular enquanto preserva seus músculos, preserva suas articulações e não lesiona seu corpo. Enfim, tem muita coisa boa para a gente falar sobre isso amanhã. E também eu quero falar sobre como os hormônios podem bloquear sua perda de peso, causando compulsão e outras coisas. Então fique atento que amanhã, às 20 horas aqui no YouTube, a gente vai dar continuidade à Operação Quarentena Saudável. Então, até eu entrar ao vivo amanhã, você poderá assistir a reprise desse encontro aqui que eu estou fazendo agora, tá bom? Então, meus amigos, minhas amigas, nos encontraremos novamente amanhã, às 20 horas no horário de Brasília. Eu ainda vou responder algumas perguntas de vocês, viu? Se você gostou da nossa proposta nova de entregar bastante conteúdo, né, e conhecimento, compartilha. Operação Quarentena Saudável com quem você ama. Compartilha, faz print, bota no Instagram, me marca no Instagram, nos stories que eu reposto, tá bom? Pessoal da minha equipe, a Magda tá dizendo que não tá vendo o link, né? Magda, tem vários comentários aqui que o pessoal colocou, tá bom? E manda esse conteúdo para alguém que você acha que vai se beneficiar desses conhecimentos, tá bom? Lembrando para vocês também que a gente tá fazendo nosso treino todo dia no Instagram, eu e minha personal, e eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? A Luciane Barros diz: alimentação porreta, meu doutor, eu uso alho, limão, sol, cúrcuma todos os dias e você tem muita alegria e alto astral, viu, Luciane? Já tô decorando seu nomezinho. Você é uma pessoa que eu quero muito bem, viu, Luciane? Não lembro de conhecer você pessoalmente, mas você também faz parte do nosso clube de membros. Acho que você está lá no PED também, no nosso programa de emagrecimento. E você sempre com comentários com muito carinho em relação à minha pessoa. Muito obrigado, tá bom?
Não pensem, gente. Tem muita gente que está nos meus canais, nas minhas lives, e eu começo a conhecer e vejo que aquela pessoa ali tem muita dedicação. Muito obrigado, sou muito grato pela sua vida. Deixa eu ver. E o Vando Bastos, Bahia, está assistindo em peso. Um abraço. Oi, Vando. Muito obrigado a esse povo maravilhoso da Bahia. Eu nunca conheci um baiano chato. Todo baiano, toda baiana é gente boa. Esse negócio de baiano ser preguiçoso, isso é uma grande mentira. Conheço um monte de baiano trabalhador demais e são todos gente boa. Eu dei uma palestra lá em Salvador, há uns 5 meses atrás, lá, o pessoal do Banco do Brasil. Gente, foi impressionante a energia daquele povo. Eu dei a palestra, depois fui pra festa, tomei umas com a galera lá, mas foi muito bom. Subi no palco, cantei, foi bom demais, viu? Muito bom. Então, oi, Rosália Jesus, um beijo pra você. Gente, eu queria que vocês escrevessem aqui agora por que valeu a pena estar aqui hoje. Escreve aí nos comentários pra gente ver por que valeu a pena estar hoje aqui nessa live, tá bom? E não se esquece de inscrever, compartilhar, deixar o like. Se você não gostou, deixa o dislike, tá bom? Porque é pra gente saber, a gente avaliar, opa, o pessoal não gostou não, por que será que não gostou? Mas por que valeu a pena estar aqui hoje? 81 minutos de live, chibata, não? Live chibata. Quem não tem preguiça não, gente. Tá na quarentena, tem que... A Célia Ruth disse que aprendeu muito. Eu também, Célia, eu aprendo quando eu falo pra vocês, tá bom? Deixa me ver aqui. Sônia Regina diz, porque conhecimento é poder. É verdade, viu? Conhecimento é poder. Não tenha dúvida que é, né? Você falou uma frase agora e me lembrou, mas eu vou deixar para outro dia para falar sobre isso, né? A Edna falou que não está vendo o link das receitas. Se minha equipe puder... Tá na descrição do vídeo, deve estar na descrição do vídeo, mas se vocês puderem colocar nos comentários, tá bom? Wilba disse que aprendeu muito também, que bom, gente. Agora vamos lá, né? Eu agora vou desligar, porque a gente vai começar a desacelerar, que eu tenho que acordar cedo amanhã, tirar leite de vaca, papai, fazer um monte de coisa e estudar bastante para amanhã também. Grande abraço, vivam com saúde, vivam com paixão e com Deus no coração. Grande abraço, gente. Valeu, tchau, gente.